Olá a todos! Nesse vídeo vamos entender como podemos trabalhar com loops utilizando blueprints aqui na Unreal. Loop seria um pedaço de código muito comum que você irá usar na sua lógica para repetir algum processo quantas vezes quiser. Se você tem alguma lógica que precise repetir ela várias e várias vezes, então são os nodes de loops que irão resolver isso facilmente ao invés de ficar reescrevendo ou duplicando o código um monte de vezes. Vamos entender. Existe uma variedade de tipos de loops que podemos trabalhar, como for loop, while loop e for each loop. Vamos tratar desses tipos de loops separadamente para que possamos entender eles melhor. Nesse vídeo vamos entender como funciona o node for loop. Para criar esse node basta clicar com o botão direito e buscar pelo seu nome, for loop. Com esse node basicamente podemos repetir qualquer código ou uma sequência de código uma certa quantidade de vezes. E essa quantidade de vezes será definida pelo index. Aqui podemos definir o primeiro index e o último index. Por exemplo, se definirmos o primeiro index como 1 e o último index como 30, esse node fará com que a sequência de código que estiver ligada a ele seja executada 30 vezes. Esse índice aqui também é um número inteiro e cada vez que executar um código, ele adicionará 1 a esse valor de index. E uma vez que o index ficar igual a este último index, o loop irá ser encerrado. Vamos fazer um teste rápido utilizando o printString para monitorar esse index aqui. Dessa forma, o for loop irá chamar o printString 30 vezes. E a mensagem que irá aparecer na tela será o número do index. Vou só conectar ao event begin play para ver no começo do jogo. E compilar. Vamos ver. Outro detalhe é que, diferente dos loops que fizemos anteriormente, esse aqui é acionado em sequência, mas sem nenhum delay entre eles. Você pode querer utilizar esse tipo de loop, por exemplo, para gerar alguma quantidade de inimigos ou qualquer outro tipo de mecânica no qual você queira executar o mesmo código repetidamente um determinado número de vezes. E o que você pode fazer, ao invés de digitar manualmente a quantidade de vezes, é conectar sua própria variável integer para controlar melhor essa quantidade de repetições. Por exemplo, vamos criar uma nova variável integer e definir para 20. Se colocarmos o primeiro index como 20 e o último index como 30, o código será executado 11 vezes. 11 porque 20 também conta e será executado até chegar no último index. Vamos ver. Há muitas coisas que você pode fazer com isso, e é tudo apenas uma questão de experimentação e criatividade. Vamos para outro exemplo prático. Vou gerar um monte dessa nave aqui em fila utilizando o for loop. Vou buscar pelo node criar ator a partir da classe. Com esse node podemos gerar atores no mapa. O node nos pede principalmente o elemento que desejamos criar e o transformo. Vou buscar pela nave digitando pelo seu nome. Vou quebrar a estrutura desse transform em localização, rotação e escala. Com esse node podemos gerar o objeto e já definir sua posição, sua orientação e seu tamanho. Quero trabalhar apenas com a localização, o resto será o mesmo. Vamos então escolher um local para criar a nave. Vou copiar essa coordenada dessa nave aqui só para fins de exemplo. Não dá para colar diretamente aqui, mas eu vou criar uma variável do tipo vetor. E ao compilar eu consigo colar diretamente na variável. A ideia aqui vai ser criar um monte dessa nave em fila. Vamos jogar o valor para o gráfico, obtendo com o get segurando Ctrl. Como eu quero em fila, eu vou trabalhar apenas no eixo X. Poderia ser qualquer outro, mas vou escolher o X. Vou agora quebrar a estrutura desses vetores em floats. E a localização do Y e Z serão iguais, vou conectá-los. Com o X farei o seguinte, eu iria aproveitar esse output do for loop que vimos que é um número inteiro e que vai aumentando de 1 em 1 até o fim. Podemos muito bem utilizar esses valores numéricos ao nosso favor. Então irei utilizar ele como multiplicador. Vou chamar o node para multiplicar e conectar ao valor X da coordenada para multiplicar. Daí em seguida é só conectar a localização do spawn. E antes eu vou colocar um index de 1 até 100, vou gerar 100 naves. Dessa forma, no começo do jogo, o for loop irá chamar esse node 100 vezes, em sequência sem delay. A primeira nave será exatamente no mesmo local que a coordenada, pois o x estará primeiro sendo multiplicado por 1.
Já a segunda nave será um pouco mais à frente porque esse valor estará sendo multiplicado por 2. E a terceira terá o x multiplicado por 3 e assim por diante. Vamos testar. E aí está, uma super frota de naves facilmente. Ficou bem espaçado assim porque está multiplicando por 10.000 e a escala desse mapa aqui é bem grande. As possibilidades aqui são muitas, é tudo uma questão realmente de criatividade e experimentação. Espero que tenha dado para entender como podemos utilizar esse node e qualquer dúvida fiquem à vontade na seção de comentários. Ajudará bastante se inscrevesse para acompanhar o canal e até o próximo vídeo. Valeu!